Vamos aplaudir o nosso Deus com alegria. Te amamos, Jesus. Nós chamamos Jesus, que pode impedir o eterno, que pode impedir o eterno. Cante. Que pode impedir o eterno, que pode impedir, que pode impedir o eterno, que pode impedir o eterno. Ajuda o Deus que impedirá. Que pode impedir. Bate sua voz, vamos lá. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aleluia! Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa manhã? Nós estamos vivendo dias difíceis da nossa nação, mas a palavra de Deus nos garante que a alegria do Senhor é a nossa força. Você crê? Então levante as suas mãos bem alto. E mesmo que você esteja vivendo um luto, eu te convido, troque as vestes de luto pelas vestes de louvor. A coroa ao invés de cinzas. Levante a sua voz.
amamos acima das circunstâncias, te adoramos, Senhor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos
queremos o teu nome engrandecer. Vamos lá, suas vozes. Queremos o Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. E reconhecemos a tua bondade, Senhor, sobre nós todos os dias da nossa vida. Aleluia. Tua graça nunca falha e tu tens me segurado em tuas mãos. Do momento em que acordo até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
esses dias falaram para Deus uma palavra, né? Ele chegou a citar que Abraão e outros falaram uma palavra: eis-me aqui, Senhor. E um dia na minha vida, eu me converti há 10 anos, eu falei: eis-me aqui. Eu sei que por mim mesmo eu não poderia estar aqui, pela minha capacitação, pela minha capacidade, mas o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo que nos traz até aqui hoje para ministrar uma palavra, para compartilhar uma palavra com a igreja. Eu relutei bastante até em falar nessa palavra, porque eu penso que é uma palavra de forte, uma palavra que nos confronta, me confronta a mim e confronta, eu acho que toda a igreja. Mas no sábado pela manhã, eu até contei para o pastor, no sábado passado, eu acordei com o tema da palavra, com alguns versículos da palavra. Eu poderia pensar: eu estou sonhando. Não, era o Espírito Santo me dando a palavra. E essa palavra, se o Espírito Santo falou, é porque Ele quer falar com a igreja dele. Então não sou eu aqui para julgar se devo ou não compartilhar essa palavra. Se o Espírito Santo quer falar conosco, e Ele vai falar comigo também, é porque Ele tem uma palavra, e uma palavra que a gente precisa escutar. O tema dessa mensagem é a segunda vinda de Jesus. Não fiquem assustados que eu não vou falar do final do mundo, eu não vou falar que Jesus está voltando, apesar que Ele está voltando. Eu não vou estar citando se Jesus vai voltar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 10 anos. Mas o fato é que Jesus vai voltar. Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. Pode tardar, mas Jesus vai voltar. Então nós precisamos falar sobre isso. Hoje nós temos um evangelho que às vezes é muito permissivo, e pregações muito rasas, que tudo pode, desde que convém. Às vezes as pessoas distorcem o evangelho. Há evangelhos que estão sendo pregados de uma forma diferente para poder agradar ao mundo, agradar o que a sociedade quer. Mas não é isso que Deus quer. E a segunda vinda de Jesus, por que a segunda vinda de Jesus? Porque na primeira vinda, Jesus, Ele veio como homem. Homem que nem eu, que nem você, Ele andou no meio de nós. Mas o Jesus do Apocalipse, Ele já é o Jesus revestido de poder e de glória. E Ele não virá como homem, Ele virá como Deus. E Ele vem para julgar. Ele vem diferente do que Ele veio da primeira vez. Então nós vamos ler um texto que está em Apocalipse 19, do 11 ao 16. Nós vamos trabalhar só no versículo 11. Eu vou dividir o versículo 11 em 3 partes, mas nós vamos ler do 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regará com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus que virá. O primeiro, ele veio como servo. O primeiro, ele entrou em Jerusalém num jumento. O segundo, ele vem como general, como Rei dos Reis, como nosso Deus. E ele não entrará num jumento, ele não virá. Ele virá num cavalo branco. E cavalo, naquele tempo, era um instrumento de guerra. E cavalo branco era usado pelos generais. Quando a gente fala nesse texto cavalo branco, não é o cavalo branco que fala em Apocalipse 5, que esse é o anticristo que vem, mas esse é Jesus que virá. Nesse texto de Apocalipse 19, é Jesus nesse cavalo branco. Então Jesus, como o texto fala, ele virá
para a batalha? Sim, virá para a batalha, mas virá para julgar também. Por quê? Porque eu acredito que a igreja não estará na grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes. E não confundam a vinda de Jesus no arrebatamento com a segunda vinda. Arrebatamento, Jesus não pisará na terra. Jesus sobre as nuvens levará a sua igreja. E nós voltaremos com Jesus, porque fala no texto exércitos, ele não fala exército. Ele fala um exército de anjos e o povo que foi separado, o povo que foi arrebatado, voltará com Jesus. Voltará para essa guerra, para essa peleja, e Jesus voltará para isso. Amém? Nós vamos falar do Jesus como um todo. Não vou falar do Jesus. Jesus, no Novo Testamento, Jesus é amor, é amor. Jesus é misericordioso, é misericordioso. Mas Jesus, ele abomina o pecado. Jesus ama o pecador, mas Jesus abomina o pecado. Então, Jesus é amor? Sim, é amor. Mas nós temos que estar com os olhos abertos. Nós temos que estarmos alerta, porque Ele nos ama como pecador. Ele deu a vida dele por nós. Ele fez o sacrifício. Ele já foi o cordeiro. Nós não vamos precisar pagar desde que nós aceitamos Jesus e seguimos nos caminhos de Jesus. Então Ele não vai nos julgar de novo. Jesus não nos julgará de novo aqueles que forem arrebatados. Julgará sim, mas de uma outra forma. Ele julgará os nossos galardões. Alexandre ganhou 10 vidas para Jesus, glória a Deus, ganhou tantos galardões. Mas o nome do Alexandre já está no livro da vida. Ele não vai julgar se está ou não está no livro da vida. Agora, aquelas pessoas que não conheceram Jesus, que preferiram seguir aonde o mundo leva, onde as coisas do mundo estão levando, para coisas que não condiz com a palavra, muitas vezes até aceitaram Jesus, conheceram Jesus, mas se afastaram dos caminhos do Senhor. E essas pessoas não estarão no arrebatamento. Essas pessoas estarão na grande tribulação, e a grande tribulação durará 7 anos, e serão anos terríveis, porque hoje nós como igreja estamos aqui para pregar, para ensinar, para levar o Evangelho, e mesmo assim tem muitas pessoas que estão se afastando dos caminhos de Jesus, e mesmo assim tem muitas pessoas que acabam não conhecendo a Jesus. Então, nesse tempo dos 7 anos, nós não estaremos aqui. Eu creio que eu não estarei, e eu creio que todos vocês não estarão, porque todos vocês vão aceitar Jesus, já aceitaram Jesus, e estão nos caminhos do Senhor, e dirão não ao pecado, e sim à palavra de Deus. Então, nos 7 anos, imagine, vai ter pessoas que vão se converter? Vai ter pessoas que vão se converter na tribulação. E para essas pessoas que o texto fala que Jesus virá julgar, que os anjos julgarão, são as pessoas que durante a tribulação resistirão ao anticristo, são pessoas que se entregarão a vida para Jesus. Apesar da igreja não estar aqui, do Espírito Santo não estar aqui nesses 7 anos, haverá pessoas sim que vão se converter. O povo judeu é o povo escolhido de Deus. Israel é a terra prometida, e a maioria dos judeus não aceita Jesus como Messias. Mas este povo, ele virá. Quando na nova tribulação, ele verá que o Messias é Jesus, e eles se ajoelharão e aceitarão Jesus como Messias. Essas pessoas serão salvas. Nos últimos tempos a gente vê cada vez mais, e agora nos últimos meses mais ainda, o mundo se voltando contra Israel. Por que o mundo se volta contra Israel? Por que o mundo se volta contra os judeus? Por que será? Por que será que o mundo, a mídia, até os Estados Unidos, que é um apoiador de Israel com o novo presidente, hoje já está mais em cima do muro? Por quê? Porque Israel, os judeus, é o povo escolhido de Deus. E por ser o povo escolhido de Deus, eles vão ser perseguidos na nova tribulação, na grande tribulação. Eles e os cristãos, aqueles que ainda estiverem, que acreditam em Deus, que se reconciliaram com Deus, que viram que estavam errados,
e vão passar esses 7 anos, eles vão ser perseguidos pelo anticristo. E vai ser momentos difíceis, porque vai ser difícil resistir, mas aqueles que resistirão estarão salvos também, é o que diz a palavra de Deus. Amém? Hoje, através da tecnologia, através do alcance de internet, a palavra está muito fácil de chegar em qualquer lugar do mundo. Isso é bom, porque a gente pode pregar o Evangelho. Hoje mesmo está sendo filmado o culto aqui, uma pessoa pode acessar o YouTube e ver a palavra nos Estados Unidos, em Portugal, na África, em qualquer lugar. Isso é bom, mas por um outro lado é ruim, porque existe muitas pessoas pregando coisas que não são verdade, que não condiz com a palavra de Deus, e há um falso engano. Há muitas pessoas sendo enganadas por esse evangelho permissivo que tudo pode, porque Jesus é amor, porque Jesus é misericordioso, tudo pode, eu posso seguir pecando que eu estou salvo. Mais adiante eu vou mostrar um texto para vocês que não é bem assim, pode seguir pecando que eu estou salvo. Eu aceitei Jesus e vou seguir pecando? Não, porque quem aceita Jesus, ele tem que ter uma vida transformada. E tem um Cristo que deu a vida por nós, que sacrificou pelos nossos pecados, e tem muita gente que não aceita esse Cristo, ou que não segue esse Cristo, que não valoriza esse ato de Jesus ter dado a vida por nós. Tem muitas pessoas que não seguem realmente a Jesus, porque seguir a Jesus não é vir no culto todo domingo e louvar e escutar uma palavra. Seguir a Jesus é seguir a sua palavra, é seguir à risca, é falando do seu evangelho, é fazendo a sua obra, é ganhando discípulos, que é ir de fazer discípulos, que é o que ele deixou para nós. A nossa igreja é uma igreja que o foco principal é ir de fazer discípulos. Quem participou do último Tadel, o pastor Eibe, falou qual que é a principal visão da Paz Church: fazer discípulos. Não da Paz Church só, mas é a visão que Deus, que Jesus deixou para nós: ide e fazei discípulos. E nós estamos numa igreja, para a honra e glória do Senhor, que tem isso como visão. Mas tem muita gente adormecida, tem muita gente no falso engano, vindo da igreja aos domingos, sendo alimentado pela palavra. Tá bom, eu já aceitei Jesus, eu estou vindo da igreja, estou sendo alimentado pela palavra, eu estou dizimando, que nem o pastor falou, estou ofertando, eu não preciso fazer a obra. A gente precisa sim. Eu até falo com o pastor, às vezes, a gente veio para Belo Horizonte, eu, a minha família, hoje a Verônica e a Duda não estão aqui, que elas estão trabalhando, mas a gente veio para fazer a obra, e eu me culpo às vezes pelo pouco tempo que eu tenho feito a obra. Eu tenho uma célula às quartas, eu discipulo pessoas na segunda e venho no culto domingo, e algum evento que eu venho, é pouco. Por quê? Porque eu mesmo estou trabalhando, das 10 da manhã à 1 da manhã, todo santo dia. E o tempo para Deus, muitas vezes a gente deixa de lado. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu faço isso. Então, a gente tem que buscar mais a Deus, a gente tem que fazer a obra dele, a gente tem que estar, eis-me aqui, Senhor. Precisa que eu vá pregar? Eis-me aqui, Senhor. Precisa que eu discipule alguém? Eis-me aqui, Senhor. Precisa que eu abra minha casa para um life group, para mim ser o anfitrião? Eis-me aqui, Senhor. Precisa que eu seja o líder? Vem no Expresso. Precisa que eu discipule pessoas? Vem no Expresso. A igreja dá total condição. Ela ensina, ela dá cursos, vai ter o Expresso 1, depois vai ter o Expresso 2, são cursos gratuitos. A igreja investe em conhecimento, e o povo perece por falta de conhecimento. A nossa igreja, ela investe em conhecimento, então nós temos que aproveitar. É difícil? É difícil. Eu, às terças-feiras, vai ter o Tadel presencial, eu não vou conseguir vir, mas eu fico lá no YouTube. As pessoas que participam do Tadel, que devem ver, eu estou lá na loja, toco um pedido, eu vou lá escutando o Tadel, mas eu estou lá entregando o pedido, eu estou lá atendendo cliente às vezes, que vai cliente depois das 8, mas eu estou tentando participar, aprender, porque o Tadel é um treinamento de líderes ou de futuros líderes, e todos foram chamados para serem líderes ou futuros líderes, todos, sem exceção. Não fui eu que fui chamado, todos foram chamados para serem líderes, para levar a palavra de Deus, e todos têm condição de ser líderes. Se eu estou aqui, qualquer um de vocês pode estar. Basta nós dizermos uma palavra: eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, porque o Espírito Santo faz o restante. O Espírito Santo vai fazer nós fazer a obra dele. É nos entregarmos para a palavra que ele fará isso. No dia de hoje tem muita gente preferindo acreditar aquilo que eu falei, que Jesus é misericordioso, que Jesus é graça, que Jesus é amor. Tem muita gente permitindo que isso aconteça, e acham que pode viver uma vida cheia de pecados. Essas pessoas acham que por isso, porque Jesus é amor, elas podem seguir no pecado, podem viver uma vida cheia de pecados. Repita comigo: Jesus voltará sim. Isso, ninguém tem dúvida que Jesus voltará. Se vai ser daqui a 30, 20, um dia, não sei, mas ele voltará. Pode ser que Jesus volte para mim daqui a 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, daqui a 1 hora. Eu não sei o meu futuro, ninguém sabe. Jesus pode voltar antes. Quantas pessoas que Jesus está levando na pandemia? Ou Lázaro, o pregador Lázaro, ele morreu, será que Jesus já não voltou para ele? A gente fica esperando o arrebatamento, que o arrebatamento ainda não teve, porque Jesus está vindo desde a idade da minha avó, desde a minha bisavó, desde a era dos apóstolos. Jesus está vindo, mas ele não volta. Mas Jesus pode estar voltando para qualquer um de nós, a qualquer momento. E será que nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer? Será? Se Jesus voltar para mim hoje, será que eu fiz tudo o que tinha que fazer? Eu digo por mim, não fiz. Eu tenho irmãos, a minha família toda não é crente. Meus pais, os 2 já morreram e não aceitaram Jesus. Eu tenho filhos, 2 filhos, um que está afastado e outra que não aceitou Jesus. Então eu tenho dentro de famílias minhas, do mesmo meu sangue, pessoas que não aceitaram Jesus. Imagina, vamos ver, tem o arrebatamento daqui a 1 semana. Aí eu sendo arrebatado e vendo os meus filhos, o irmão meu, não sendo. Eu creio que a maioria das pessoas tem parentes ou amigos que não aceitaram a Jesus ainda. Muitas vezes por falta da gente mesmo levar a palavra de Deus. Muitas vezes por falta de nós termos ousadia de falarmos da palavra, de falarmos a verdade para as pessoas. Eu vi um pregador essa semana, até falei, que Paulo fala, né, que nós seremos perseguidos, a igreja será perseguida. Aí esse pregador pergunta assim: você está sendo perseguido? Não, né? Claro que não, porque nós estamos em cima do muro, nós estamos vendo o que a sociedade coloca para nós, nós estamos vendo casamentos homossexuais, nós estamos vendo outras coisas erradas e não fizemos nada. Nós estamos recebendo pornografia, podemos até não ver, mas não falamos para a pessoa que está enviando que nós somos cristãos, que não queremos mais que envie. Isso acontece. Então nós não somos perseguidos porque a gente não toma um posicionamento forte, porque a gente não se posiciona como deveria se posicionar, porque se a gente fizer isso, a gente vai ser chamado de louco. E o crente, aquela pessoa que realmente conhece Jesus, que acredita em Jesus e que segue a palavra de Jesus, é louco. E ele não é desse mundo, porque o nosso mundo está sendo preparado. Ele falou: eu irei preparar a casa para vocês. Então o nosso mundo não é aqui, nós estamos de passagem, mas a gente não se posiciona contra esse mundo. Muitas vezes a gente vem aqui no culto pregar, fala, mas eu digo na roda, aonde as pessoas ainda não conhecem Jesus, aonde blasfemam de Jesus, no carnaval, aonde usaram a figura do demônio para arrastar Jesus. Cadê que a gente se posiciona contra isso? Infelizmente, a gente acaba aceitando esse tipo de coisa. Na palavra, ali fala, Cristo virá como comandante dos exércitos celestiais. Ele vem para triunfar sobre todas as forças do exército do anticristo. Na primeira vinda, é aquilo que eu já falei, Jesus entrou montado no jumento. O jumento era visto também como um animal de serviço, né? de transporte, de serviço. E Jesus, por isso veio, e ele veio para ser servo, e foi servo.
nos ensinou com isso, que todos nós devemos ser humildes, todos nós devemos servir também. Mas na segunda vinda é diferente, irmão. Está na palavra que eu li, a segunda vinda é diferente. Jesus não vem como servo, Jesus vem como general, Jesus vem como rei, Jesus vem como libertador e Jesus vem julgar também. Na segunda parte do 19:11, ele fala assim, ó: e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Aqui nós vimos que está falando do caráter de Jesus. Primeiro está falando que ele é rei, ele vem como general e como rei. O segundo está falando que ele é fiel e verdadeiro, está falando do caráter de Jesus. Isso não muda, o caráter de Jesus não muda, ele está vindo como fiel e verdadeiro. Jesus é a verdade, tudo que ele disse há de se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Ele falou isso: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Amém? Em Mateus 24, 27, 31, se ele prometeu, ele virá, né? Então Mateus 24, 27, 31 fala: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí sim ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está falando? Ele está falando aqui em Mateus. A gente falou em Apocalipse, mas ele está falando que virá com poder e grande glória. Só que na volta de Jesus, amados, por que ele vem como general e por que ele vem como que vem para julgar? Hoje, se ele viesse, ele teria inimigos? Teria, porque tem muitas pessoas que não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus, mas tem a igreja dele que está aqui. Com o arrebatamento ele leva a igreja. Na segunda volta dele, ele vem aonde a maioria das pessoas que vão estar aqui vão ser inimigos dele, porque a maioria das pessoas que vão estar aqui vão crer no governo do anticristo, vão crer nele e não em Jesus. A maioria das pessoas não vão crer em Jesus. Então ele vem num território estranho, num território que é de inimigos, num território que não é o mesmo que hoje ele poderia vir. Ele vai levar a igreja dele primeiro para não passar pela essa grande tribulação. Ele vai levar, e quando ele voltar, ele vem para guerrear, ele vem para julgar aqueles que vai julgar vai prender Satanás, né? O anticristo, vai prender a besta e vai trancar por 1000 anos, mas vai julgar, vai ter julgamento sim das outras pessoas ainda. Na terceira parte, ele fala assim, né? Que é isso que eu estou falando. Ele julga, em justiça, ele julga e guerreia e peleia, a mesma coisa, que está na terceira parte do 19:11. Então, em justiça, ele julga, ele guerreia. Então, ele vem para julgar e vem para guerrear. Está na palavra, não sou eu que estou dizendo. Não é interpretação minha. Está na palavra, Apocalipse 19:11. Ele julga e ele peleia. Então ele vem para julgar, sim, para quem acha que ele não vai julgar porque ele é amor, porque ele é bondoso, mas ele vem para julgar sim. Então Jesus, ele vem para julgar sim, e o maior dos pecados é a falta de arrependimento. Porque quando a gente não tem mais a comunhão com o Espírito Santo, quando a gente peca, porque todos nós pecamos, mas se a gente tem comunhão com o Espírito Santo vai tocar, vai nos entristecer, vai fazer nós
pedir perdão para as pessoas, vai fazer nós vermos que nós estamos errados. Mas quando a gente não tem mais comunhão com o Espírito Santo, fica preocupante, porque quando eu estou pecando e eu não estou nem ligando para o meu pecado, e eu não estou nem aí para o meu pecado, então aí já é mais complicado, e ele vai julgar pela falta de arrependimento. Vamos ler Apocalipse 9, 20, 21. E nós vamos ver os principais pecados dos últimos dias. São 4. Está aqui em Apocalipse. Só que a gente fala, vai ser os principais pecados dos últimos dias. Mas eu capaz de falar para vocês que já é os 4 principais pecados do nosso mundo hoje. Os demônios já se apropriam dessas 4 coisas que nós vamos falar. E já tem muitas pessoas pecando nessas quatro coisas. Então Apocalipse 9, 20 e 21 fala assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices, nem dos seus roubos, nem das suas corrupções. Poderíamos falar nisso. Então, os 4 pecados, o primeiro é a violência. Assassinos. Nós temos visto nos últimos tempos pessoas matando por matar. A violência cada vez cresce mais. Pessoas que matam pelo tênis, pessoas que matam porque não gostaram da cara da pessoa. Tem um lunático aí do Lázaro matando famílias, entrando em casas. Tem pessoas que entram com uma metralhadora numa escola e saem atirando em várias crianças, que a gente já viu isso acontecer. Então a violência, ela vem aumentando cada vez mais. Já são demônios se apropriando dessas pessoas para praticarem a violência. Mas nos últimos tempos, na grande tribulação, imagina, será muito pior. Será muito pior, por quê? Porque não terá. Hoje a igreja está aqui, a igreja está orando, a igreja está ganhando pessoas para Jesus, vai lá e ganha traficante para Jesus, vai lá e agora o rapaz no monte foi assaltar lá em Ribeirão das Neves, o pastor orou, caiu duro, o outro se converteu. Então a igreja está aqui, acontece tudo isso, acontece, mas imaginem na grande tribulação como isso vai aumentar, e as pessoas não se arrependerão dos pecados da violência. O segundo que a gente falou no texto é feitiçarias. Feitiçarias não é fazer feitiço. Feitiçaria, no grego, a palavra original é farmakeia. Farmakeia. Farmakeia lembra o quê? Farmácia, drogas, epidemia de pessoas envolvidas com droga, epidemia de pessoas se viciando em drogas. Já existe hoje famílias sendo destruídas porque um filho está nas drogas. Já existe casamentos sendo destruídos porque o marido está nas drogas, porque a mulher está nas drogas. E quando a gente fala droga, a gente pode falar de cocaína, maconha, mas a gente pode falar do álcool também. Tem muitos casamentos sendo destruídos porque a pessoa já é viciada no álcool, não consegue parar e bate na mulher, e bate nos filhos, e faz coisas horríveis. Então, as drogas já é uma epidemia, já são uma epidemia. Eu, particularmente, fui viciado em droga há anos atrás. Muitos anos atrás, dos meus 13 aos meus 20 anos, eu usei droga. Imagina a preocupação do meu pai e da minha mãe. Imagina eu novo, com 13, 14 anos, usando droga, bebendo. Graças a Deus, Deus me tirou e me curou, mas tem muitas pessoas que ainda precisam ser libertas do vício das drogas. Tem muitas pessoas que ainda precisam ouvir a verdade, precisam do amor de Jesus, precisam que nós leve essa palavra para serem libertos das drogas. Ainda há muitas pessoas, e na grande tribulação será muito maior do que agora, as pessoas usando drogas, e será muito maior, e essas pessoas não se arrependerão. O terceiro
Pecado é a prostituição. Prostituição no grego também é porneia. Porneia. Porneia lembra o quê? Pornografia. Já não é um mal do nosso tempo? Já é. Hoje tem um estudo que as crianças estão começando a ficarem viciadas em pornografias de 8 a 10 anos. Hoje nas escolas incentivam, e a pornografia é totalmente liberada. Pornografia destrói casamento. Se eu sou viciado em pornografia, sou casado, a minha relação vai acabar, porque o meu relacionamento que eu vou querer ter com a minha esposa é aquilo que eu vivo assistindo. O casamento vai acabar. Então destrói famílias, destrói adolescentes, destrói jovens viciados em pornografia. O demônio da pornografia, ele já está aqui no meio de nós. E só Jesus pode libertar, e só Jesus pode salvar. Não tem outro caminho que não seja através de Jesus. Amém? E o quarto que a gente falou é furtos, né? Ladruices, roubos, furtos. O que mais acontece hoje de corrupção, de furtos? A gente pensa que é só no Brasil, que o governador assume e rouba, que o presidente assume e rouba, que o prefeito assume e rouba, que o vereador assume e rouba. Não, o roubo, a corrupção, ela está no mundo inteiro. Isso é um outro demônio que fazem. As pessoas, elas às vezes são eleitas ou conquistam um cargo maior para servir, para ajudar outras pessoas, e elas acabam querendo só se ajudar a si mesmo, a roubar, a enganar. Então isso também já está no meio de nós. Amém? Amados, ainda há tempo, ainda temos tempo, eu não sei o quanto, mas eu sei que ainda há tempo de pregarmos o Evangelho, de levarmos a palavra de Deus para outras pessoas. Ainda há tempo de nós nos convertermos, termos uma conversão verdadeira, de sairmos do mundo, de estarmos adormecidos, de estarmos ouvindo a palavra, de conhecermos a palavra, mas de não praticarmos a palavra. Ainda há tempo, porque Jesus, Ele não arrebatou a sua igreja ainda e não iniciou a grande tribulação ainda. Então, o que eu quero falar com essa palavra? Que ainda há tempo. Ainda há tempo para mim, para qualquer um de vocês, para o Heitor que vai fazer um ano, a começar a crescer, a falar, a pregar a palavra, a falar do amor de Jesus, que só Jesus liberta, que só Jesus salva. Ainda há tempo, ainda há tempo. Acorda, acorda, igreja, desperta, desperta, Haroldo, acorda. Ainda há tempo, igreja, de nós fazermos isso. Ainda há tempo, não sei por quanto tempo, mas ainda há. Escolha Jesus porque Ele é fiel e verdadeiro. Escolha a Jesus porque Ele é fiel e verdadeiro. Arrependimento é algo que Deus não resiste. Estamos aqui para alertarmos as pessoas que pecado é pecado e só tem uma solução para isso, e a solução é o arrependimento. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, arrependimento, a maneira de nós sairmos do pecado é o arrependimento. O arrependimento de uma mulher adúltera tocou no coração de Jesus. O arrependimento de Zaqueu, um ladrão, tocou no coração de Jesus. Ele ainda foi na casa dele visitar Zaqueu. Tocou no coração de Jesus. O arrependimento de Pedro tocou no coração de Jesus, e Jesus chamou Pedro para ser o primeiro líder da igreja, porque Pedro se arrependeu e foi atrás de Jesus. Judas se arrependeu, pode ter se arrependido, mas se enforcou, fugiu. A maneira de Judas se arrepender foi se matando, se enforcando. Pedro não, Pedro correu para Jesus, e Jesus o perdoou e chamou ele para ser o primeiro líder da igreja. Então, 3 pessoas que se arrependeram, porque o arrependimento toca no coração de Jesus. Eu digo para vocês, qualquer um de nós, eu estou aqui hoje compartilhando a palavra, mas qualquer um de nós temos que chegar, quando formos prestar conta para Jesus, quando formos, talvez, já salvo, eu creio que todos sim,
serão arrebatados, mas quando nós formos para o nosso julgamento dos galardões, nós temos que ter a nossa consciência tranquila, que nós falamos da palavra, que nós falamos para todos da palavra verdadeira, da palavra que realmente é a que Jesus nos ensina, a palavra que Jesus é amor, a gente aceita Jesus, mas a gente tem que ter transformação de vida, não dá para nós aceitar pessoas que aceitam a Jesus, mas seguem com a mesma vida, com os mesmos pecados. Aceitar Jesus tem que ter transformação, amém? Só Jesus tem o poder para libertar das drogas, da pornografia, da corrupção e da violência, ou de qualquer outra coisa que seja pecado. Mas para isso temos que ter Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor realmente. Eu acabei me passando aqui, são 11h25, eu só falei de um versículo. Essa palavra pode falar de todos os versículos do 11 ao 16. Tem assunto para todos os outros, eu só falei de um versículo, em 3 partes do 11. Então, eu creio que essa palavra falou comigo, espero que tenha falado com vocês, que a gente possa despertar, que a gente possa mudar as nossas atitudes, que a gente possa ter mais comunhão com o Espírito Santo, que a gente possa buscar conhecimento, que a gente possa realmente estar nos caminhos do Senhor. Mas não só isso, falar do amor dele para outras pessoas que necessitam ouvir, levar ele para as casas das pessoas que precisam ter ele também. Amém? Amém, glória a Deus e obrigado por vocês estarem aqui. Glória e honra de Deus. Parabéns. Que palavra maravilhosa.